Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro do ano de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é sobre os Estados Unidos. Trump afirma gostar da ideia de ação militar contra a Colômbia após o ataque à Venezuela. O presidente norte-americano afirma que o presidente colombiano produz e vende cocaína aos Estados Unidos. E líder colombiano critica a captura de Maduro. Também temos aqui outros destaques sobre este mesmo assunto. Líder interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, pede a Trump relação equilibrada e respeitosa. E o Conselho de Segurança da ONU se reúne às 12 horas sobre a crise no país caribenho. E aqui também nos lembra que Trump perdoou o ex-presidente de Honduras condenado por associação ao tráfico de drogas. E aqui diz também que Maduro comparecerá às 14 horas perante o juiz de Nova York para ser notificado formalmente dessas acusações. E um ex-conselheiro de presidente dos Estados Unidos xinga o presidente Lula após crítica a ataque à Venezuela. E ainda falando sobre este assunto, temos aqui algumas imagens sobre manifestações. Aqui, por exemplo, temos uma fotografia de uma manifestação que aconteceu lá na Venezuela. Aqui nos diz que ativistas protestam a favor do regime de Nicolás Maduro em Caracas. Eles exigem libertação do ditador e rejeitam acordos com Washington. E também temos uma fotografia de um protesto, vários protestos, na verdade, lá nos Estados Unidos. Algumas cidades como Dallas, Chicago, Nova York e Filadélfia registram manifestações contra a intervenção de Donald Trump na Venezuela. E também tivemos um ato aqui no Brasil, na Avenida Paulista. Grupos realizam manifestações na Avenida Paulista, lá em São Paulo, em apoio à prisão do ditador Nicolás Maduro. E aqui nesta fotografia temos a imagem do bunker destruído. As imagens de satélite mostram como ficou o complexo militar onde Maduro foi capturado na Venezuela. E aqui temos um antes e depois neste carrossel de imagens. Já na última fotografia, o governo Trump usa a captura de Maduro como provocação em canais oficiais. E entenda também o que significa a gíria fafo, que foi postada com a foto do republicano. Outros assuntos também envolvendo aí sobre essa crise entre os Estados Unidos e a Venezuela. Vice e ministros próximos a militares herdam poder após captura de Maduro. Um militar leal a Chávez, Vladimir Padrino, acumula poder que extrapola forças. Também temos aqui que o chavista de carteirinha Cabello controla a inteligência no país. Inclusive aqui também nos diz que preço do petróleo registra queda depois da detenção de Nicolás Maduro. E o analista Brian Winter, ele afirmou o seguinte: estamos vendo o retorno dos Estados Unidos como poder policial na América Latina. E a China também diz defender a ideia de que países deixem de ser uma polícia do mundo. Agora o próximo assunto aqui na Folha de São Paulo, desta segunda-feira, é sobre as eleições deste ano, 2026. Tarcísio faz vídeo sobre crise da Venezuela, reforça aí o tom eleitoral e recalibra a relação com Trump. O mandatário destoa de Flávio e governadores ao mencionar chance de derrota da esquerda. E o governo Lula chega a 2026 com medidas do seu pacote eleitoral ainda pendentes no Congresso. Segurança pública, fim da escala 6x1 e tarifa zero dependem de embate no Legislativo. E falando agora sobre a violência aqui no nosso país, de acordo com as apurações, fontes de dinheiro do PCC vão do tráfico de drogas a contratos
públicos. Essas investigações indicam que o crime organizado também exerce influência em negócios lícitos. E agora, sobre o Banco Master, setor financeiro lança uma nova carta de apoio ao Banco Central em reação à inspeção do Tribunal de Contas da União no caso Master. A avaliação é que investida do tribunal poderia desqualificar liquidação do banco de Vocaro. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, está na editoria Saúde. Aqui diz que microdoses diárias são um meio de se manter saudável e, no caso, aqui fala sobre exercícios físicos. Aqui nos diz que nem todo mundo consegue parar de 20 a 40 minutos por dia para fazer as atividades físicas, mas há uma maneira mais fácil. Ações como dançar, trabalhar de pé e caminhar já ajudam. Agora, no caderno Todas, aqui da Folha de São Paulo, temos um assunto sobre violência contra a mulher. Uma mulher assassinada a facadas em rua do centro de São Paulo. Suspeito, ex-namorado, foi preso. Falando agora sobre economia, temos um destaque para o Ministério da Fazenda. Cotado para suceder Haddad, Dário Duriga é conhecido como o CEO da pasta da Fazenda. O secretário executivo é visto como um ministro de fato por ser quem executa as decisões. E falando sobre os Estados Unidos, mais uma vez, agora na área de economia, varejista de luxo americana, Saks, busca empréstimo de até $1 bilhão para evitar falência. Na semana passada, CEO deixou o cargo por problemas de estoque e vendas fracas. Outros assuntos também sobre economia, abono do PIS/PASEP começa a ser pago em fevereiro com as novas regras. E os aposentados pelo INSS passam a receber benefício no dia 26 de janeiro. Também temos aqui mais um destaque para a União Europeia. A França suspende importação de frutas do Mercosul com agrotóxicos proibidos na Europa. E Brasil aposta em acordos com Canadá e Japão para compensar atraso de União Europeia. E falando sobre aí 2026, veja calendário de feriados e pontos facultativos para este ano e saiba quem tem direito a eles. Ano terá o maior número de folgas em dias úteis da última década, com um total de 9 feriados. Também temos aqui alguns destaques para o cotidiano. O primeiro é da Folha Estudantes. Relembra as notas de corte do SISU 2026 da última seleção para se planejar. O sistema passa a aceitar a melhor pontuação entre as 3 últimas edições do Exame Nacional. Sobre transporte público, a linha 11 Coral da CPTM volta a funcionar normalmente hoje após passar semana em obras. Avanço das escavações permite a liberação de trecho 2 dias antes do prazo original. Agora, nos assuntos internacionais, aqui em destaque na Folha de São Paulo, governo Lula reclama da Argentina em reunião sobre direitos humanos no Mercosul. O ministério diz que Milei se opôs à gravação de reuniões e à participação da sociedade civil. E sobre a guerra da Ucrânia, 2 pessoas são mortas por ataques noturnos russos em Kiev, dizem autoridades ucranianas. Mais recente rodada de negociações para encerrar a guerra da Ucrânia acaba mais uma vez em impasse. Agora, falando sobre ciência, saiba como os inventores encontram inspiração no reino animal. Animais serviram de referência, por exemplo, para velcro, design de trens e também robôs. Sobre saúde, projeto reduz 26% das infecções em UTIs públicas e possibilita a economia de R$ 151 milhões ao SUS. Essa ação,
que é realizada aí pelo Ministério da Saúde, mira 50% de redução para dezembro de 2026. Agora, na capa do jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira, dia 5 de janeiro, temos aqui a manchete do dia, que é sobre a queda de Maduro. Após ataque, Estados Unidos apostam em bloqueio a petróleo para enquadrar vice de Maduro. A Casa Branca impõe quarentena militar a exportações venezuelanas e Trump faz ameaça sucessora chavista. Aqui nos informa que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, enfatizou ontem que Washington manterá uma quarentena militar sobre as exportações de petróleo do país com o objetivo de exercer pressão sobre a nova liderança em Caracas, Delcy Rodrigues. A vice de Nicolás Maduro foi reconhecida internamente como presidente interina e é vista pelos Estados Unidos como um canal para uma transição. Chefe da diplomacia americana, Rubio se distanciou da afirmação de Donald Trump que os Estados Unidos governarão a Venezuela, feita na véspera, mas sustentou que o país poderia enviar tropas caso isso servisse aos interesses americanos. Rubio evitou responder porque não estava apoiando nenhuma candidatura das principais figuras da oposição venezuelana. E de acordo com as fontes locais, a operação militar que capturou Nicolás Maduro na madrugada de sábado deixou 80 pessoas mortas. E Trump disse, em entrevista a uma revista estadunidense, que se Delcy não fizer o que é certo, ela vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que o próprio Maduro. E horas depois ela chamou os Estados Unidos a trabalhar em cooperação. E aqui nesta imagem temos a foto de Jesus Linares, este rapaz à esquerda, retirando o quadro do herói da independência venezuelana, que é o Simão Bolívar, de sua residência, que foi atingida num bombardeio americano que levou à captura de Nicolás Maduro. Inclusive, ainda sobre este assunto, o Estado de São Paulo traz aqui em destaque uma entrevista que aconteceu com Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo, e ele comentou sobre este assunto. Abre aspas. O Brasil poderia ter ajudado Venezuela na transição à democracia, mas nunca fez isso. Segundo ele, Nicolás Maduro foi tratado pelas gestões do PT sempre como companheiro. Outros assuntos também em Nova York. Levado à prisão infernal, Maduro terá a sua primeira audiência. Já em Caracas, aqui nos diz que as ruas estão vazias e tem muitos escombros um dia após a captura de Nicolás Maduro. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque para investimento na editoria de Economia e Negócios. Estímulos públicos responderão por metade do PIB em ano eleitoral. Medidas da União e de estados devem injetar 114 bilhões de reais e conter a desaceleração causada pelo crédito caro. Também temos mais outro destaque. Empresas do Brasil devem voltar a abrir capital, mas nos Estados Unidos. Companhias nacionais preparam estreia no mercado de ações americano em 2026, prevêem os especialistas. Falando agora sobre política, grupos de eleitores de Bolsonaro buscam na direita opção a Flávio Bolsonaro. Também temos outro assunto. Congonhas deve pedir este ano volta de voos internacionais. E falando aí sobre a criminalidade, furtos crescem, roubos caem em Ubatuba e São Sebastião, lá em São Paulo. Já no Caderno de Cultura, que é o último destaque na capa de hoje, O Agente Secreto é premiado nos Estados Unidos como o melhor filme em língua estrangeira. Agora, na capa do jornal Globo,
desta manhã de segunda-feira, temos mais uma vez o assunto do dia, que é sobre o futuro da Venezuela. Chavismo continua no poder se fizer a coisa certa, é o que afirma Donald Trump. A Armada Americana ficará no Caribe e bloqueio permanece para pressionar a nova presidente, a Delcy Rodrigues, a garantir aos Estados Unidos acesso ao petróleo. Aqui nos diz, por exemplo, temos um destaque sobre ela, a Delcy Rodrigues, mulher forte do chavismo, presidente interina, tem a seu favor conexões com o setor petroleiro e internamente dividirá o poder com os ministros Cabello e Padrino Lopes. E aqui temos, por exemplo, sobre o Cabello, ex-militar, o ministro do Interior e Justiça, é um nome fundamental do regime chavista e chefia as principais forças de segurança da Venezuela. Já Vladimir Padrino Lopes, ministro da Defesa, que continua à frente dos quartéis, denunciou o ataque dos Estados Unidos, mas pediu calma e tranquilidade ao país. Também temos um outro destaque sobre incerteza que ofusca a esperança. Na fronteira, os venezuelanos, como Antônio Cardenas e Geisa Freitas, que estão nesta imagem de destaque na matéria de hoje, estão apreensivos com a indefinição sobre o governo e a ação futura dos Estados Unidos. Em Caracas, as ruas estão silenciosas e a população já estoca água e comida. Outros assuntos na editoria internacional aqui do Jornal Globo de hoje diz que a relação de Caracas com o Brasil é incógnita após a queda. Lula e Maduro haviam se afastado desde as eleições fraudadas de 2024 e o governo petista perdeu trânsito com a cúpula chavista. O Brasil articula com aliados uma frente por uma solução pacífica e também pela estabilidade regional, mas age com cautela devido às negociações com os Estados Unidos. Inclusive, na política nacional, a direita tenta colar Maduro em Lula, que reforçará discurso da soberania. A invasão da Venezuela pelos Estados Unidos vira arma retórica na disputa entre governadores que tentam se viabilizar como candidatos em outubro e o presidente que reforçará discurso vitorioso do tarifaço. Mais outros assuntos internacionais também, em destaque aqui no Jornal Globo desta segunda-feira. Ameaças à Colômbia e incidente com Groenlândia sugerem novos alvos dos Estados Unidos. Trump voltou a sugerir que a ação militar contra a Colômbia seria algo bom. E postagem de mapa da Groenlândia com bandeira dos Estados Unidos também causou problemas. Outros assuntos para a economia, aqui diz que petroleiras americanas ainda estão reticentes sobre volta à Venezuela. Agora no Brasil, temos aqui um destaque. Ações na justiça contra planos já são 47% dos processos de saúde no país. Em 7 estados, disputas superam o SUS como alvo. Judicialização levou à criação de varas especializadas e pressiona aí os preços dos contratos. E no Rio de Janeiro, temos aqui um alerta. O uso de novas drogas que turbinam o sexo cresce lá no Rio, mas pode matar. A chamada cocaína rosa, solvente para limpeza de aviões, e nitazenos, que são opioides de alta potência, já correm soltos em blocos e festas e preocupam agora os especialistas. Outro destaque, também na Editoria Brasil, prazo exíguo desafia início da classificação etária nas redes. Até março, plataformas devem adotar mecanismos de verificação de idade para menores de 16 anos, mas as entidades acham tempo muito curto. E falando aí sobre a saúde feminina, mudança metabólica começa
antes da menopausa. Aqui nos explica que as alterações no corpo da mulher ocorrem anos antes da menopausa, dificultam o processamento de açúcar e carboidratos e resultam em ganho de peso. E por último, mais uma vez para um destaque aqui no Rio de Janeiro, sem ligar para a chuva que caiu logo cedo, foliões empolgados capricharam nas fantasias e participaram ontem na região central do Rio de Janeiro da abertura do Carnaval não oficial. E aqui também nos diz que essa festa é organizada pelo coletivo Desliga dos Blocos desde o ano de 2009. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui mais uma vez um assunto aí sobre essa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Delcy assume Venezuela sob ameaças de Donald Trump. Vice de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues ocupa interinamente a presidência do país vizinho, mas é advertida por Donald Trump. Abre aspas. Se ela não fizer a coisa certa, vai pagar um preço muito alto, provavelmente um preço maior do que Maduro. Fecha aspas, foi o que afirmou o presidente norte-americano. Apesar de chavista, ela é aberta ao diálogo, segundo os empresários. E hoje, Maduro e a primeira-dama, que é a Cilia Flores, serão notificados pela Justiça dos Estados Unidos sobre os crimes de que são acusados, desde conspiração por narcoterrorismo até a mesma posse de metralhadoras. Reunião da CELAC termina sem acordo entre os países latino-americanos e caribenhos. E hoje o Conselho de Segurança da ONU, com participação do Brasil, discute aí essa crise. E aqui temos algumas imagens em destaque também sobre este assunto. Esta primeira à esquerda, em Barcelona, antichavistas apoiaram a ação militar dos Estados Unidos. Em Caracas, manifestantes defendem a volta de Maduro ao poder. Já nesta imagem à esquerda, o morador busca os seus próprios pertences depois do bombardeio norte-americano. E aqui nesta imagem, Delcy Rodrigues tem aval do empresariado pelo seu pragmatismo. E Maduro será julgado por tráfico de drogas. E Maduro e esposa podem ser condenados à prisão perpétua. E a crise amplia a tensão no comércio internacional de petróleo. E a situação na Venezuela é munição para a disputa eleitoral aqui no Brasil. Agora, falando sobre a economia, temos aqui um destaque. Caso Master amplia atrito entre Supremo Tribunal Federal e Congresso. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do Centrão se preparam para usar o escândalo do Banco Master e supostos envolvimentos dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli para tentar colocar o judiciário na defensiva e acelerar a tramitação de projetos que afetem o funcionamento da Corte. Especialista alerta que essa narrativa pode ter um efeito contrário. Já no caderno de cidades do Correio Brasiliense, alerta de chuvas intensas no Distrito Federal vai até quarta-feira e tempestade provoca prejuízos em São Paulo. E sobre a educação, começam as matrículas na rede pública de ensino. E falando aí sobre a diversão, crianças pintam sucata de fusca em colônia de férias escolares no Jardim Botânico. E confira também mais atividades e onde inscrever os filhos em janeiro e tirá-los aí das telinhas. O Correio Brasiliense nos traz uma entrevista em destaque com a advogada Cristina Tubino. Ela afirma que a Lei Maria da Penha salva vidas. A advogada especialista em direito da mulher destaca a importância da legislação que completa 20 anos. Porém, alerta que as políticas públicas precisam ser mais abrangentes. E aqui temos também o obituário em destaque no Correio Brasiliense.
dizendo que a Justiça do Distrito Federal perde Maurício Miranda. O magistrado de 60 anos morreu ontem em Goiânia. Ele era conhecido pelo brilhantismo e simplicidade no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele deixa também um legado humanista e presença marcante nos tribunais. E o velório será hoje no Campo da Esperança. Agora no Jornal Cearense O Povo, na manhã desta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, temos aqui no alto da capa 2 destaques. Das páginas azuis é sobre Marcos Gouveia, o olhar do varejo para as bets e a escala 6x1. Também temos mais um assunto para o caderno Vida e Arte sobre filmes e séries, os lançamentos mais aguardados para 2026. Já a manchete de hoje é na Editoria Internacional, que fala da Venezuela sob intervenção. Estados Unidos ameaçam presidente interina e dizem ser cedo para pensar em eleição. E China cobra a libertação de Maduro e Papa defende a soberania venezuelana. Também sobre a economia, temos aqui um destaque exclusivo do jornal O Povo. Cinturão digital terá velocidade duplicada e novo leilão em 2026. Também temos uma reportagem em destaque sobre os 65 anos do Oroz. O açude é passado e futuro do sistema hídrico cearense. Já no caderno de cidades, onda de calor deve continuar nos próximos dias aqui no estado do Ceará. As temperaturas podem ultrapassar os 38 graus Celsius. E por último, na editoria de esportes, Sérgio Papelim deixa o Fortaleza e amplia a reformulação da diretoria. E dando continuidade, agora na capa do Valor Econômico desta segunda-feira, temos um assunto sobre agronegócio. Banco Central cria teto de gastos para indenizações de seguro rural no Proagro. Também temos aqui um assunto sobre o marketing. Ciclos de aprendizagem se encurtaram. E não há uma semana em que não aprenda algo, foi o que afirmou Marcelo Bronze, da empresa Danone. Já a manchete no Valor Econômico de hoje é mais uma vez falando aí sobre geopolítica. Com Maduro capturado e preso, Estados Unidos sinalizam gerir Venezuela por coerção. Depois de dizer que americanos governariam o país, Trump afirma que a vice de Maduro pode ficar interina se fizer o certo e não dá um prazo para novas eleições. Aqui nesta imagem podemos ver, por exemplo, Nicolás Maduro desembarcando em Nova York, escoltado por agentes da Administração de Repressão às Drogas. Nas outras imagens, à esquerda temos aqui, pressionada pelos Estados Unidos, a vice Delcy Rodrigues assumiu a presidência. E venezuelana caminha em frente a prédio destruído em um bombardeio, como a gente observa nesta fotografia à direita. E o ataque americano marca uma nova ordem global. Aqui nos informa o seguinte: a prisão de Nicolás Maduro, levado para os Estados Unidos após o ataque militar do governo Donald Trump à Venezuela, marca uma nova fase na ordem mundial, de acordo com juristas, acadêmicos, políticos e especialistas em relações internacionais. E apesar de não haver dúvida do caráter ditatorial do regime de Maduro, a operação foi uma violação do direito internacional e da Carta da ONU e consagra o uso da força em lugar da diplomacia e das vias democráticas. Aqui também nos explica que emerge um cenário em que as grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, passam a impor suas respectivas zonas de influência. E abre aspas, a ação dos Estados Unidos confirma o colapso da ordem internacional construída a partir de 1945.
o princípio de não intervenção e a proibição do emprego da força, exceto aí para autodefesa, foram definitivamente abandonados. Fecha aspas, foi o que afirmou Oscar Vilhena, ele que é o diretor da FGV Direito São Paulo. E ainda falando aí sobre essa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, aqui nos diz que cerca de 80 pessoas teriam morrido. O número de soldados e civis mortos no ataque americano de sábado contra a Venezuela subiu ontem para 80, segundo declarou ao The New York Times o ex-ministro da Defesa e homem forte do exército venezuelano, que é justamente o Padrino López. Ele afirmou que as forças americanas mataram grande parte da equipe de segurança de Nicolás Maduro e que o número deve aumentar nas próximas horas. E nenhum militar americano morreu, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos. E várias casas na cidade de Cachalamá, que é perto da capital Caracas, foram destruídas ou danificadas na operação. E abre aspas, foi pura sorte não terem matado os meus filhos, disse aí Jonathan Malhora, que teve o apartamento destruído no ataque a instalações da Marinha Venezuelana em La Guaira, que fica a 31 quilômetros da capital. Falando agora sobre outros destaques, também no valor econômico, Revolução Chinesa no Brasil entra em nova fase. Por último, avanço dos robôs humanoides é o destaque tecnológico de 2026. Daremos início aos destaques no site do jornal O Globo. Temos aqui o assunto do dia, que é sobre a crise na Venezuela. Estados Unidos sondaram Delcy Rodrigues sobre assumir governo de transição ainda no mês de outubro. O presidente esteve com emissários de Trump ligada ao petróleo, precisa agora unir chavismo. Também temos aqui um próximo destaque sobre este assunto. Com a captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos alerta o mundo que imposição pela força é opção legítima e alvos não param na Venezuela. Incidente diplomático com a Groenlândia horas depois da contundente operação contra Caracas, somado a declarações de autoridades, sugere que outros podem estar na mira de Washington. Também temos aqui um próximo assunto, de acordo com o especialista, pensamento de Trump para a política externa dos Estados Unidos segue uma lógica caótica. O Gustavo Macedo, ele que é professor do IBMEC, cita pouco apreço do republicano pelas normas internacionais e aponta para as chances de turbulências na transição venezuelana. Outros assuntos também em destaque é sobre a soberania. Premier da Groenlândia se junta à Colômbia e reage após uma nova ameaça de Donald Trump. Ele diz que já chega. O primeiro-ministro afirma que a ilha está aberta ao diálogo, mas exige respeito ao direito internacional e também aos canais diplomáticos. Aqui nesta fotografia nós podemos ver, por exemplo, um protesto que aconteceu lá na Groenlândia contra as ameaças do presidente dos Estados Unidos em março do ano passado, em 2025. Os manifestantes em cartazes afirmavam o seguinte: não estamos à venda, como a gente observa aí na fotografia. E falando aí sobre essa política internacional, captura de Maduro por Estados Unidos põe em xeque o objetivo de Lula de recuperar terreno perdido na Venezuela. Nos anos dourados da relação, aqui nos explica que o Brasil teve enorme influência política entre as mais altas autoridades do país vizinho. E recuperar terreno perdido fica mais difícil agora. Esta matéria inicia dizendo que na madrugada de sábado, quando a Venezuela foi alvo de um ataque inédito dos Estados Unidos a um país da América do Sul em 200 anos,
O governo brasileiro não foi pego de surpresa, afinal, era um cenário esperado, mas após as explosões ficou no escuro. E longe das épocas em que Brasil e Venezuela eram aliados regionais, e nesse contexto os governos do PT tinham acesso privilegiado às autoridades em Caracas e, em consequência, a informações sobre o que acontecia no país vizinho, hoje esse acesso é muito mais limitado. E horas após o ataque, o governo brasileiro colhia informações com fontes variadas na Venezuela e tentava entender o papel da vice-presidente Delcy Rodrigues no governo pós-Nicolás Maduro. Aqui nos diz, por exemplo, que se houve alguma negociação entre Delcy e os Estados Unidos, o Brasil nunca soube disso. E no último sábado, uma das dúvidas em Brasília era se a vice venezuelana tinha sido empossada. E o presidente Lula era procurado por chefes de Estado da região e cobrou de ministros e assessores informações claras sobre o que acontecia lá em Caracas. E aqui nos diz também que se o Brasil já tinha perdido espaço e influência na Venezuela pelos 6 anos de ausência durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, agora deverá lidar com a presença ativa dos Estados Unidos dentro do país. E um dos objetivos de Lula no seu terceiro mandato era recuperar o terreno perdido. E pouco disso foi possível. E após o ataque americano será ainda mais difícil. Também temos aqui outro assunto, ainda falando aí sobre essa questão de política internacional. Estados Unidos tem mandados de prisão contra outros líderes da Venezuela. E entenda por que não foram presos. As autoridades americanas pretendem manter lideranças sob rígida supervisão a fim de garantir a colaboração. Aqui nos informa que a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que capturou o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, faz parte de uma ofensiva americana contra o narcotráfico, dizem há tempos as autoridades do governo de Donald Trump. Maduro e Flores, levados de Caracas pelas forças especiais dos Estados Unidos, são acusados de narcotráfico e terrorismo, assim como outras importantes autoridades importantes da Venezuela que permanecem livres e atuantes no país sul-americano, mesmo após a ação do último sábado. Aqui nos diz também que o ministro da Defesa da Venezuela, que é o Vladimir Padrino López, e o ministro do Interior, que é o Cabello, ambos aliados próximos de Maduro, são acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de envolvimento no suposto esquema de tráfico de drogas que o governo Trump alega ser comandado pelo alto escalão do governo chavista. E também tem mandados de prisão emitidos contra eles pela justiça americana e recompensas milionárias oferecidas por suas capturas. E numa entrevista que aconteceu ontem, domingo, à rede CBS News, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, tentou justificar a escolha dos Estados Unidos pela prisão apenas de Maduro e Flores no ataque, defendendo a cautela e a busca por menores riscos às equipes americanas com prioridade da missão. Também temos agora outros assuntos. Neste carrossel de imagens, moradores do Leme de Copacabana, no Rio de Janeiro, ainda enfrentam falta de luz. Esse problema começou no sábado. Falando sobre a alimentação, qual é o pão mais saudável, de fermentação natural, francês ou de forma? E nutricionista faz um ranking. A partir desse ranking, a especialista analisa os diferentes tipos de pães encontrados nos mercados e padarias brasileiras. Outros destaques também na área de cultura. Poucos sabem, mas há um apartamento no topo da Torre Eiffel, na França, lá em Paris.
Ainda falando sobre a situação de Venezuela, presidente interina presta homenagem a 32 militares cubanos mortos em operação dos Estados Unidos contra Maduro. O comunicado oficial do governo venezuelano acusa os Estados Unidos de agressão militar e reforça solidariedade a Cuba após a operação realizada em 3 de janeiro. E a Suíça congela ativos de Nicolás Maduro e de aliados. Essa medida vale com efeito imediato e mira recursos mantidos no sistema financeiro suíço. Também temos mais outros assuntos, agora falando sobre economia, aqui no Jornal Globo. Mudança no Vale Refeição esquenta disputa por mercado de 150 bilhões de reais. Restaurantes estimam que 170 mil contratos terão de ser renegociados com risco de judicialização. Startups e pequenas operadoras de benefícios ganham agora novos clientes. Outro assunto também, temos aqui sobre negócios, um destaque sobre planos de saúde. Ações na justiça disparam e já são 47% do total no setor. Em 7 estados, volume de disputas com operadoras já supera as travadas contra o SUS. Também temos aqui um texto de Lauro Jardim. Um dos mais importantes secretários de Haddad deixa o governo. Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda desde janeiro de 2023, está deixando hoje a equipe de Fernando Haddad. Foi exonerado a pedido, de acordo com o Diário Oficial de hoje. É a primeira baixa do time de Haddad, que deve deixar o ministério já no mês que vem para ser candidato nas eleições de outubro, ao governo de São Paulo ou ao Senado. Aqui nos informa que Marcos Pinto foi uma figura fundamental na formulação e condução das políticas microeconômicas em várias das reformas regulatórias do Lula III. Em novembro, o Haddad, em entrevista, admitiu que Marcos poderia deixar o cargo antes dele próprio. E aqui, Lauro Jardim também nos informa que de férias Haddad ainda não indicou um substituto para Marcos Pinto. Agora, temos também outro assunto na área de cultura. O Agente Secreto vence uma premiação nos Estados Unidos de melhor filme internacional e Wagner Moura ironiza a categoria. Também temos aqui um destaque falando sobre saúde feminina no Jornal Globo desta segunda-feira. O ganho de peso pode vir muito antes da menopausa. E veja como ajudar o seu corpo a encarar a mudança hormonal. Durante a transição de vários anos para a menopausa, o corpo da mulher começa a processar o açúcar e o carboidrato com menos eficiência, enquanto o metabolismo desacelera em repouso. Temos também outros assuntos. Aqui nos diz que piscina, L. e quadras, a mansão de Renata Aragão com dívida de IPTU está à venda desde 2023. Propriedade no Rio de Janeiro, que pertence ao comediante famoso pelo personagem Didi de Os Trapalhões, é anunciada por 16 milhões de reais. Também temos aqui outros assuntos. Um helicóptero cai nos Estados Unidos e mata noivo e 3 jovens horas antes do casamento acontecer. Também temos aqui no site do Jornal Globo, na Editoria Brasil, assumo meu erro. Foi o que afirmou a amiga que deixou para trás jovem desaparecido no Pico, Paraná. Bombeiros, voluntários e a Polícia Civil seguem mobilizados na região desde o Réveillon. E os parentes alertam sobre vaquinhas falsas pela internet. Aqui nos diz que a amiga de Roberto Farias Tomás, este que está aqui em destaque à esquerda na imagem, desaparecido desde o Réveillon no Pico Paraná,
disse ter entrado em contato com a família do jovem e assumido o erro de deixá-lo para trás nessa aventura. A Tayana disse, em uma entrevista à Record Paraná, que o rapaz estava acompanhado de outras pessoas e que não sabe como ele se perdeu. Bombeiros e voluntários retomaram as buscas por Roberto nesta segunda-feira, que é, no caso, o 5º dia de operações no ponto mais alto do sul do Brasil. E vídeos em que Tayana relatava o ocorrido viralizaram nas redes sociais. E ela foi criticada por deixar o amigo para trás na trilha e justificar a atitude por seu estilo de vida. Após o início das buscas por Roberto, a mulher publicou que obteve um aprendizado com essa experiência. Ela afirmou o seguinte: nunca mais andar com alguém que não é experiente em trilhas, não é o seu estilo de vida e não tem pique para isso. E os parentes do jovem desaparecido pediram que internautas não fizessem suposições sobre a conduta da amiga e ressaltaram que o foco é localizar Roberto. E a Polícia Civil do Paraná investiga este caso. E a família também pediu a mobilização de montanistas e trilheiros experientes da região para ajudarem a localizar o jovem que tem 19 anos de idade. Em postagens nas redes sociais, os parentes avisaram aos seguidores que não há qualquer campanha de arrecadação de dinheiro para o resgate e alertaram sobre possíveis golpes na internet. Agora, temos também outros assuntos, que Rio de Janeiro terá 15 datas de folga em 2026, quase todas prolongadas. Também temos aqui outros destaques na editoria internacional, como Trump escolheu a chavista Delcy Rodrigues como a nova líder da Venezuela após a captura de Maduro. Pessoas envolvidas nas discussões disseram que intermediários convenceram o governo de que ela protegeria e defenderia futuros investimentos americanos no setor de energia do país. Também temos próximos assuntos. É um texto, na verdade, da colunista Jonaína Figueiredo. Regime venezuelano expulsa diplomatas franceses após um tweet de Macron. Horas após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, o presidente da França escreveu na rede X, antigo Twitter, que falara com a líder opositora Maria Corina Machado e que apoiava uma transição pacífica no país. E a Miriam Leitão, a colunista, também escreve o seguinte: o risco do ataque vai além de Caracas. Mantido por fraude de força militar, Maduro era indefensável, mas a arrogância imperialista de Trump é uma ameaça a qualquer país. Também temos aqui outros assuntos. Conheça o avião de guerra eletrônica dos Estados Unidos que deixou partes de Caracas sem energia antes da captura de Maduro. Aqui nos explica que essa ofensiva começou com uma combinação de ações cibernéticas destinadas a desorganizar as defesas venezuelanas. E ainda, presidente interina da Venezuela convida o governo dos Estados Unidos a fortalecer coexistência comunitária duradoura. E Trump reforça que os Estados Unidos estão no comando do país sul-americano. Também temos aqui mais um assunto, que a Colômbia rechaça ameaças de Donald Trump contra o presidente colombiano, Gustavo Petro. E o presidente colombiano afirmou o seguinte na rede social X: meu nome não aparece nos arquivos judiciais sobre narcotráfico. Pare de me caluniar, senhor Trump. Temos aqui outros assuntos também. Em breve, em dia de ataque dos Estados Unidos à Venezuela, esposa de assessor de Trump publica a imagem da Groenlândia com a bandeira norte-americana. Dinamarca pediu respeito
ao território que já foi alvo de comentários do presidente dos Estados Unidos sobre a anexação, como a gente vê aqui nesta imagem à direita, com o mapa da Groenlândia, com a bandeira dos Estados Unidos, que ela usou numa postagem. Temos outros assuntos também em destaque, que Reino Unido e França lançam ataques conjuntos contra Estado Islâmico na Síria. Comunicado britânico afirma que a área atacada não possuía população. E aqui nesta imagem, por exemplo, temos um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra o que seria imagens de aviões da Força Aérea Britânica em um ataque na Síria. Temos também os próximos assuntos, ainda falando aí sobre a editora internacional. Rei do Atum, um japonês, paga 3,2 milhões de dólares por um peixe de 243 quilos e bate recorde de leilão. Esse pescado foi arrematado na tradicional venda de Ano Novo do principal mercado de frutas de mar lá de Tóquio. E o valor é o maior em 27 anos, desde que o evento foi criado. Outro assunto também é sobre, falando aqui, tragédia na estrada. Acidente entre van e caminhão deixa 6 pessoas mortas no Paraná. Ao canal de televisão RPC, o motorista da carreta relatou ter sido assaltado momentos antes dessa colisão, como a gente observa aqui o resultado desse sinistro. Aqui diz que um acidente entre uma van e uma carreta matou 6 pessoas na madrugada desta segunda-feira, dia 5, lá na BR-116, no Paraná. Essa colisão aconteceu no município de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Aqui nos diz que essa van transportava 21 pessoas de Campo Largo que retornavam de um culto religioso em São Paulo quando esse acidente aconteceu. Todos os mortos eram passageiros dessa van e as identidades das vítimas não foram reveladas. E durante aí uma entrevista, o motorista dessa carreta relatou ter sido assaltado momentos antes dessa colisão. Durante essa ação criminosa, o sistema de bloqueio por satélite do veículo foi acionado, fazendo com que a carreta parasse em uma subida. E os bandidos teriam feito o condutor descer do caminhão e, em seguida, puxaram o freio de mão do veículo. E essa carreta desceu de ré e colidiu com a van. Essa versão, apresentada pelo motorista, ainda será investigada pela polícia. Esse acidente aconteceu por volta das 3 horas e 45 minutos da madrugada desta segunda-feira, dia 5 de janeiro. Até o momento, o tráfego no sentido de São Paulo foi normalizado, enquanto no sentido Curitiba, apenas uma pista foi liberada. E falando sobre a previsão para hoje, avanço de ar frio ameniza calor no sul e sudeste, mas resto do país segue com altas temperaturas. As temperaturas devem seguir caindo para estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, com a expansão de frente fria que já chegou ao litoral. Já no centro-oeste, nordeste e norte, o tempo segue com altas temperaturas e chuva forte. E falando aí sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um assunto sobre crime em que 4 estrangeiros são presos tentando furtar uísque e outros produtos caros em supermercados de Copacabana. Argentinos e espanholas tentaram deixar comércios com mercadorias sem passar pelos caixas. Aqui nos diz que 4 estrangeiros ao total, 2 argentinos e 2 espanholas que vieram ao Rio para as festas de fim de ano acabaram presos durante o último final de semana. Aqui nos diz que eles são suspeitos de tentar furtar artigos de alto valor em supermercados em Copacabana, lá na zona sul do Rio de Janeiro. E os argentinos foram flagrados quando estavam tentando deixar um supermercado com garrafas de uísque importado, além também de outros itens de luxo, sem passar pelos caixas registradores.
Também temos mais um assunto para a tragédia lá no Rio de Janeiro, que bombeiros seguem em operação rescaldo no Shopping Tijuca. 2 pessoas morreram em incêndio. Por causa da atuação das equipes, a Avenida Maracanã permanece interditada no sentido Maracanã, na altura da Rua Barão de Mesquita. Como a gente vê nessa imagem, bombeiros ainda combatem os focos de incêndio no Shopping Tijuca. Também temos aqui uma matéria em destaque que uma mãe cria aplicativo para ajudar suas filhas a elaborarem um luto em curso sobre IA na Cidade de Deus. Professora das meninas de 8 anos que perderam 2 avós no mesmo ano se interessou pelo programa. E aqui a Ariana do Nascimento, ela é a mãe das meninas, ela criou esse aplicativo para ajudar crianças a lidarem com as suas emoções em relação ao luto. E Anselmo Góes escreve o seguinte texto sobre o Rio de Janeiro: quiosques na orla do Rio devem receber mais de 1,5 milhão de pessoas nos primeiros dias do ano. Conta é do Orla Rio, que coordena o uso dos mais de 300 quiosques na orla aí da cidade. Temos também alguns destaques, que Rio de Janeiro tem mais de 30 shows internacionais em 2026. Falando agora sobre saúde, existe um horário ideal para tomar café? Entenda o que diz a ciência, que nos informa que uma pesquisa sugere que o horário em que o café é bebido pode influenciar no surgimento de doenças cardiovasculares e o risco também de morte prematura. Temos também na editoria de esportes, aqui no site do Jornal Globo, histórias que a Copa vai contar. A África do Sul se reinventa e cria estilo de jogo autêntico baseado aí na Liga Nacional. E sobre a CBF, impedimento semiautomático e lobby por profissionalização lideram um pacote de novidades para a arbitragem 2026. A gestão da CBF inicia o ano trazendo tecnologia inédita na América do Sul, estipulando metas de renovação. Já na Inglaterra, árbitros são profissionais há 2 décadas. Falando sobre a seleção brasileira, Ancelotti põe brasileiros em listas de preferências. Veja os melhores filmes, músicas e restaurantes do treinador da seleção. E aqui temos o que escreveu o técnico italiano, é uma publicação nas suas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: o futebol permitiu-me mover pelo mundo de olhos abertos, onde a inspiração muitas vezes vive longe dos holofotes. Também temos aqui que 14 torneios de futebol masculinos acontecerão neste ano de 2026. Já sobre negócios e finanças, temos aqui um destaque: ações de petrolíferas americanas disparam até 10% após ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Temos também outros assuntos, que a Starlink prepara a maior reconfiguração orbital da história ao aproximar 4.400 satélites da Terra. E na coluna capital de hoje temos aqui o assunto: plano de saúde para idosos, Med Senior mira expansão geográfica em 2026. E após recordes em Nova York e Trump 2, veja cenários para investir lá fora. Aqui diz que índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones foram impulsionados por um ambiente de crescimento ainda resiliente nos Estados Unidos, pelo início do ciclo de cortes de juros e também por balanços que surpreenderam positivamente o mercado. E o que esperar deste ano de 2026 no investimento? Nos assuntos internacionais, Colômbia rechaça ameaças e acusações de Donald Trump contra Gustavo Petro. Pare de me caluniar, senhor Trump, foi o que escreveu
o líder colombiano em sua rede social. Outros assuntos é sobre um clima de desconfiança ainda na editoria internacional. Venezuelanos dizem que nada muda com Delcy Rodrigues na presidência. Moradores do sul do país não veem esforços para a consolidação de uma democracia. Também temos aqui sobre o ataque dos Estados Unidos, escassez de comida e insegurança. As preocupações de venezuelanos no sul do país após ataque dos Estados Unidos. Aqui nos informa que o jornal O Globo percorreu cerca de 200 quilômetros por cidades e vilas nas proximidades da fronteira com o Brasil. E falando aí sobre guerra, autoridades ucranianas afirmam que 2 pessoas morreram em ataques russos lá em Kiev. Também temos outros assuntos, como nós vimos anteriormente, a família de jovem desaparecido no Pico Paraná apela por ajuda de trilheiros experientes e rejeita suposições sobre conduta de amiga. Temos também outros assuntos, que um russo morre durante tentativa de cume no pico mais alto das Américas, lá na Argentina. Homem de 55 anos passou mal a mais de 6.800 metros de altitude e não resistiu, tornando-se a primeira vítima do ciclo de escaladas deste ano lá no país argentino. Agora, falando no Correio Brasiliense, aqui no site de notícias, temos mais um destaque sobre a situação da América do Sul. Trump ameaça a Colômbia após operação na Venezuela e o líder colombiano reage. Estados Unidos governar a Venezuela não tem respaldo legal. A era das tutelas terminou com a descolonização, diz uma professora da faculdade de Oxford. Também falando aí sobre a invasão, que a Cuba confirma a morte de 32 militares no ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Inclusive, após esse ataque aí norte-americano, bolsas asiáticas operam em alta. E sobre invasão, navios petroleiros deixam a Venezuela após bloqueio marítimo. Agora falando no caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense, um caso que aconteceu em Samambaia Sul. Tiroteio entre militares e suspeitos de assalto termina com 3 pessoas feridas. Uma mulher e 2 homens envolvidos no crime foram atingidos por disparos de arma de fogo em padaria durante a tentativa de assalto. E comércio global de petróleo na expectativa após ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Temos aqui uma entrevista com o ex-presidente do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é o Fábio. Ele afirmou o seguinte, ele que no caso é um jurista argentino: não é o uso seletivo do direito internacional. É pior do que isso. O jurista classifica o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, cujo resultado foi o sequestro de Nicolás Maduro e da mulher para serem julgados, uma ameaça à estabilidade mundial e o abandono dos princípios do respeito às nações. E voltando aqui a falar sobre a política nacional, temos mais um destaque para a trama golpista. Ao defender o pai, Carlos Bolsonaro diz que o Brasil segue o caminho da Venezuela. O vereador diz que a prisão de Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe, reflete a atuação do judiciário brasileiro, que, segundo ele, tem aí um modelo da Venezuela. Também temos aqui um assunto sobre ciência. Como cientistas acompanharam uma superregião do Sol por 94 dias. Aqui nos diz que essa observação inédita revelou a evolução completa de uma região solar extrema e ajuda também a entender tempestades que afetam satélites, energia, comunicações no planeta Terra. Temos também outros assuntos, que Brasília como inspiração na passarela.
E ataque dos Estados Unidos à Venezuela alimenta ato do 8 de janeiro. Convocado pelo governo Lula para marcar os 3 anos da baderna golpista nas sedes dos poderes, evento de quinta-feira ganha nova dimensão após sequestro e prisão do ditador Nicolás Maduro. Sobre direito do consumidor, veja o que fazer diante de um cancelamento de voo. Quando a tão sonhada viagem de férias é ameaçada pelos cancelamentos de voos ou por mudanças repentinas no horário, especialistas explicam como o consumidor deve agir e quais são os direitos em diferentes situações. Também temos aqui um assunto: a forma de premiação de um agente secreto revolta os internautas. Temos também outros assuntos. Aqui tem um obituário em destaque também na capa de hoje, que também está no site do Correio Brasiliense. Morre desembargador Maurício Miranda, ele que é muito lembrado pela sua simplicidade e brilhantismo. E agora um caso de violência que aconteceu em Mato Grosso. Um pai asfixia o próprio filho de 2 anos sob o pretexto de dar um abraço de despedida. De acordo com o depoimento prestado às autoridades policiais, o agressor agiu motivado por sentimento de ódio após visualizar uma foto da ex-companheira acompanhada de um amigo. Aqui diz que este homem de 21 anos confessou à polícia no último sábado, dia 3 de janeiro, ter assassinado o próprio filho de apenas 2 anos por asfixia. Esse caso aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso, que é uma cidade distante de 420 quilômetros de Cuiabá. E de acordo com esse depoimento prestado às autoridades policiais, o pai agiu motivado por um sentimento de ódio após visualizar uma foto da ex-companheira acompanhada de um amigo. As investigações revelaram que esse crime foi premeditado, conforme indica uma carta de despedida deixada pelo suspeito, na qual ele mesmo declarava a intenção de tirar a vida da criança, do próprio filho, por não aceitar o fim do relacionamento ocorrido há cerca de 2 semanas. E este homem confessou ter sufocado o filho sob o pretexto de lhe dar um abraço, tentado em seguida tirar a própria vida. E na residência do agressor, os agentes localizaram munições, embora nenhuma arma tenha sido encontrada no local até o momento. E em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil disse que a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma suposta ocorrência de suicídio. E ao chegar no endereço, os policiais constataram que o Corpo de Bombeiros já estava no local e que o homem ainda apresentava sinais vitais, tendo sido socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento. E a criança que estava dentro da residência também foi levada para atendimento médico. Temos também outros destaques na área da cultura. Ações culturais do SESC alcançam 140 mil pessoas. Sobre o Banco Central, o mercado eleva a projeção de inflação para 2026. E Polícia Militar prende motoqueiro com extensa ficha criminal. E sobre Dia de Reis, conheça a tradição das sementes de romã. E antes de darmos continuidade com os destaques que estão no site aqui do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Dando continuidade, agora na editoria internacional do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui, no primeiro assunto, que Maduro e mulher podem ser condenados à prisão perpétua. O presidente venezuelano e a primeira-dama serão notificados hoje dos crimes aos quais devem responder. Segundo o promotor Maduro, ou melhor, segundo o promotor Nicolás Maduro, utilizou o poder para promover atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas. E navios petroleiros deixam a Venezuela após bloqueio marítimo dos Estados Unidos. As embarcações carregadas de petróleo passaram a deixar portos venezuelanos com sistemas de rastreamento desligados. E ainda sobre os Estados Unidos, Trump quer o petróleo da Venezuela. E esse plano vai funcionar? O presidente dos Estados Unidos quer que empresas norte-americanas invistam no país com as maiores reservas de petróleo bruto do planeta. Mas especialistas alertam que recuperar a infraestrutura petrolífera custaria bilhões de dólares e poderia levar até uma década para resultar em aumento significativo na produção local de petróleo. Também temos mais um assunto, falando aí agora sobre a faixa de Gaza. Israel mantém a proibição de entrada em Gaza para jornalistas estrangeiros. A Associação da Imprensa Estrangeira em Jerusalém, que na sigla inglês é FPA, que representa os meios internacionais em Israel e nos territórios palestinos e conta também com centenas de membros, solicitou em 2024 à Justiça israelense a permissão para o acesso imediato a Gaza. Agora falando no caderno de cidades, Polícia Ambiental, porco-espinho, jiboia e saruê são resgatados em áreas urbanas e os venezuelanos refugiados em Brasília acompanham com apreensão. Também temos aqui um destaque que nos diz que o Conselho Regional de Medicina lá do Distrito Federal repudia atos racistas contra uma médica. O Conselho manifesta solidariedade a Ritiele Souza, vítima de racismo por um bombeiro militar em grupo de WhatsApp. Também temos aqui um caso de afogamento. Corpo é encontrado submerso no Lago Corumbá III, lá em Lusiânia. Cadáver de homem de 44 anos foi localizado a cerca de 90 metros da margem, em uma profundidade entre 4,5 metros. Também temos um assunto que Nilza Teixeira Soares completa 100 anos e celebra a data com fé. A referência da arqueologia brasileira, Nilza, será homenageada, na verdade ela já foi homenageada no último dia 3 de janeiro, com uma celebração religiosa no Santuário de Fátima, seguida de almoço com familiares e amigos. Outros destaques também: filho de vice-prefeito da cidade no Piauí é encontrado morto em Sobradinho 2. Também temos outros assuntos sobre crime.
3 detidos após ameaças no Parque Shopping. Especialistas alertam para aumento de infecções de HIV lá no Distrito Federal. E voluntários Família Protegida. As inscrições seguem até 20 de janeiro. Criada pela Secretaria da Família, essa ação oferece certificação e oportunidade para atuar de forma educativa em comunidades do Distrito Federal. E homem é preso após manter idosos em cárcere privado. Esse caso aconteceu em Braslândia no primeiro dia do ano. O homem foi preso após um dos idosos conseguir escapar e pedir ajuda. Falando sobre política, Sara Pôncio tem 1,7 bilhão de reais em dívidas com a União. Lembrando que a Sara é uma deputada estadual. Débitos registrados na dívida ativa constatam com patrimônio declarado de cerca de 2 milhões de reais. A defesa nega a responsabilidade e afirma que o caso está no STJ. Temos também outros assuntos na política. A Duda Salabert afirma o seguinte: Maduro é um ditador, mas não caiu por esse motivo. Segundo a deputada federal, Nicolás Maduro foi capturado devido ao interesse do governo de Donald Trump no petróleo venezuelano. E Nicolas Ferreira diz que a esquerda não respeita lugar de fala dos venezuelanos. O deputado federal afirmou que a esquerda brasileira tem tentado ditar como os venezuelanos devem reagir à prisão de Nicolás Maduro. Também temos mais um assunto sobre o Banco Master, dizendo que o Master pode subir tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Aliados de Bolsonaro e integrantes do Centrão se preparam para usar supostos envolvimentos dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli para tentar colocar o Supremo na defensiva e fazer evoluir matérias que afetem o funcionamento da Corte. E falando mais uma vez sobre a situação da Venezuela, Boulos chama de ação imperialista o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Trump justificou o ataque à Venezuela com a alegação de que Maduro era conivente com o tráfico de drogas e o crime organizado. O líder norte-americano, porém, confessou o interesse dos Estados Unidos no petróleo do país sul-americano. Falando agora sobre a Editoria Brasil, temos aqui um caso de violência em BH, Belo Horizonte. Família é mantida refém durante roubo em casa. Também na Bahia, 2 mulheres morrem em incêndio e suspeita é de feminicídio. E no Rio de Janeiro, temos também um vídeo que circula nas redes sociais. Uma tromba d'água é registrada em praia. O fenômeno durou cerca de 2 minutos e foi visto na manhã de domingo, dia 4 de janeiro, em Paraty, lá no Rio de Janeiro. Agora, nos assuntos de economia, que no Correio Brasiliense, fintechs passam a ter novas regras do Banco Central e grandes instituições financeiras adequam marcas à alta renda. E safra do Brasil e do Vietnã melhora a oferta, mas não deve derrubar o preço. E Frente do Agro pede reação à taxação chinesa. Sobre ciência e saúde, temos o primeiro assunto sobre o ciclo do desequilíbrio. Saiba tudo sobre a candidíase de repetição. Cuidados essenciais antes, durante e depois da exposição solar. Falando sobre comportamento, o Correio Brasiliense traz aqui uma matéria sobre a síndrome do impostor. Extrato de alho pode ser aliado na higiene bucal. Agora, no site do jornal Estado de São Paulo, desta segunda-feira, dia 5 de janeiro, temos aqui um assunto sobre a intervenção americana. Maduro é transferido de helicóptero para o Tribunal de Nova York e fará a primeira aparição em juízo. O ditador venezuelano vai responder às acusações de narcoterrorismo usadas por Trump para justificar a sua captura e extradição. Cília Flores também foi levada
e virá participar desse procedimento legal. E nova presidente da Venezuela vai conseguir governar e consolidar o seu poder agradando Donald Trump? É um dos questionamentos aqui em uma das matérias. Aqui diz que Delcy Rodrigues, ex-vice do ditador Nicolás Maduro, convertida em presidente interina, assume a Venezuela entre pressões do presidente americano e de seu movimento político, que é o bolivarianismo. Temos também outros assuntos. Brasil quer falar sobre Venezuela no Conselho de Segurança da ONU, citando soberania e direito. E Cuba diz que 32 oficiais do país foram mortos durante a operação dos Estados Unidos na Venezuela. E a prisão de Maduro deve derrubar o petróleo e mudar o jogo do setor, dizem XP, Itaú e também Genial. Agora, mudando de assunto, temos um outro destaque aqui no site do jornal Estado de São Paulo, que é sobre o transporte público lá no estado paulista. Trem com trajeto de 6 minutos até o aeroporto de Guarulhos está perto de operar. Já na seção de opinião, temos aqui 3 textos para esta segunda-feira. O primeiro fala sobre o melancólico fim da gestão Haddad. Por 3 anos, o ministro reafirmou um compromisso de equilíbrio das contas que Lula desmoralizou diariamente. Já o segundo texto de opinião, o básico que nunca chega. Menos de 3% dos municípios estão perto da universalização do saneamento, fruto de negligência histórica. Já o último texto fala sobre nova tecnologia, velhos riscos. Já se põe o país na vanguarda da previsão climática, mas a tecnologia sozinha não salva vidas. Temos aqui o resultado de uma pesquisa que sobrenome Bolsonaro é tóxico até para parte dos seus eleitores. Grupo de pessoas que votou no ex-presidente em 2022 critica o governo Lula, rejeita Flávio e prefere Tarcísio, de acordo com o Instituto Travessia. Já no site do Supremo Tribunal Federal de hoje, temos aqui um destaque. Supremo Tribunal Federal invalida a lei de Mato Grosso, que exigia idade mínima para ingresso na magistratura estadual. O entendimento é de que estados e Distrito Federal não podem estabelecer exigências que não estejam na lei orgânica da magistratura nacional. Outros assuntos também, partido questiona no Supremo revogação de ICMS verde em Alagoas. Para o PP, a medida compromete a autonomia municipal e gera um retrocesso na proteção ambiental. E a STF prorroga a validade de regras da distribuição do Fundo de Participação dos Estados. As regras já declaradas inconstitucionais serão mantidas até 1º de março. A decisão do presidente do Supremo levou em consideração a urgência e risco à segurança jurídica. Também temos aqui uma matéria sobre outra decisão do Supremo. Central de cumprimento de sentença em Belo Horizonte é válida. A Corte entendeu que a estrutura administrativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não viola regras processuais nem o princípio do juiz natural. E outro assunto também aqui no Supremo, STF decreta a prisão preventiva de Felipe Martins por descumprimento de medidas cautelares. Ex-assessor internacional da Presidência da República foi réu no julgamento do chamado Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. E, por último, Supremo decide que Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia não presta contas à Assembleia Legislativa. Essa decisão unânime do plenário define que o controle cabe ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E esses foram os principais destaques em alguns dos sites principais aqui de notícias do nosso país. Já quero agradecer a você pela sua companhia até aqui. Fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e nos encontramos
na próxima oportunidade.